Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma reunião sobre o que está acontecendo e afetando muito a humanidade, que são os problemas de cabeça, problema mental, tristeza profunda, depressão, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E para começar, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie essa reunião, clareie a mente de todos que vão assistir, todos presentes, os espíritos que ainda se encontram em dificuldade, que possam ser clareados, iluminados, e que o Senhor nos permita a participação dos espíritos iluminados, a fim de nos auxiliar a entender completamente a lição, falando só a verdade, apenas a verdade, e conduzindo todos para o caminho de luz, assim como estamos tentando caminhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Bom, pessoal, saúde mental. A gente lembra, através do livro O Consolador, que tudo começa antes da alma. Tudo são os átomos subatômicos, né, que são abaixo dos átomos completos. E a partir dali a gente cresce desenvolvendo esses subátomos e fazendo átomos na nossa alma. Então a matéria toda nossa é composta através da nossa própria criação. O cérebro nosso, como o próprio Emmanuel diz, o cérebro nosso é como se, sem alma, ele é um objeto, é um ser inanimado. O que dá animação ao cérebro é a alma. Ontem eu estava falando sobre isso, que o cérebro ele é como se fosse um pote, e a gente vai enchendo ele de energia, que são as ideias, os sonhos, as probabilidades do que a gente possa fazer. Só que tem um detalhe, isso ao nosso ver, a gente não consegue enxergar essas energias, mas ele vai sendo preenchido dessas energias, sobrecarregando o corpo físico, se caso a gente não colocar em prática. Esse é o grande perigo nosso. A gente tem muitas ideias, muitos desejos, muitos sonhos, e a gente vai enchendo o cérebro com ilusões, porque enquanto não entra na ação, são ilusão, certo? Então a gente precisa pensar e agir. Por isso que Jesus falou, não adianta falarem nos cantos ou nas praças, Senhor, Senhor, porque todo cérebro pode pensar em mim. É isso que ele quis dizer. Qualquer cérebro pode falar que pensa em Deus, mas e as suas ações? Você só prova que você consegue passar essa informação para Deus, que você realmente acredita, que você o ama, com as suas ações. Nós, por excesso de pensamentos, por excesso de frustrações, porque a gente pensa demais e acaba se frustrando quando não realiza, vem a tristeza, vem a depressão, e em alguns casos existe até alguns espíritos que tentam de alguma forma evitar a depressão e a tristeza, e ele mesmo se auto-sabota, entrando no mal de Alzheimer. É uma sabotagem, é uma autossabotagem. Ou seja, vou vivenciar algo do passado que eu realizei ou que eu vivi e vou ficar lá. Só que ao mesmo tempo, como é inconsciente, ele não percebe o mal que ele está fazendo para o presente.
Então ele vai se apagando, 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 porque o cérebro está tão cheio é como se fosse um copo d'água que tem o seu limite. Ele está transbordando já que ele não... E começa a só viver do passado. Não vem mais ideias novas. Não vem mais pensamentos, não vem mais criação. Então, a saúde mental começa também a partir do momento em que a gente começa a agir. Uma vez o Chico chegou e falou assim, ele falou pro Emmanuel: não sei o que está acontecendo, eu estou passando por um momento de depressão, o que eu devo fazer? Qual foi o remédio que o Emmanuel falou para o Chico? Vá atrás de alguma casa, veja o que essas pessoas estão necessitando e veja o que você pode fazer por elas, por essas pessoas. O Chico foi até uma das casas, ele viu pessoas tão necessitadas, crianças que praticamente estavam passando fome, sorrindo, brincando. Ele ficou com tanta vergonha dele estar depressivo. E olha que o Chico não era abastado. Ele também tinha as dificuldades. Mas ele, por ser o espírito que ele era, ele ficou com muita vergonha. E dali para frente ele nunca mais entrou em depressão. Por quê? Ele começou, imagina, é só eu começar a trabalhar, começar a fazer uma coisa aqui, outra ali, pelo outro, que eu não tenho mais isso. Pode perceber, não existe na história um médium atuante, ou uma pessoa atuante fazendo caridade, mas de coração mesmo, não existe uma pessoa com problema mental. Pode perceber. A pessoa pode ter 100 anos, não tem uma que teve problema mental. As pessoas, principalmente médiums que têm problemas mentais, é que são só médiums, não atuantes. Por isso, precisamos agir constantemente, trabalhar. A outra parte que eu queria falar, que é uma outra coisa que engloba também isso, que infelizmente as pessoas só pensam no dinheiro. Ou a grande maioria pensa no dinheiro como se fosse ou o problema dela por não ter, ou como se fosse a solução se tivesse. Jesus, pode ver que em nenhum momento, nenhuma passagem dele, ele falou sobre a busca ou o trabalho para a conquista do dinheiro. Porque ele já sabia que naturalmente o espírito encarnado ele já vem com essa busca de coisas materiais. Então não havia necessidade dele falar. O que ele veio ensinar? Ele veio ensinar que através da matéria a gente poderia ajudar muito, poderia fazer muita coisa, que é onde a gente prova nas nossas necessidades materiais. Se você mantiver a alegria, a esperança, a vontade, a determinação e principalmente a fé, você conquista todo o resto. Foi isso que ele falou. Você não vai ter falta de nada. Então o que a gente precisa? A gente não precisa se apegar. As pessoas põem, nossa, eu estou passando por dificuldade financeira. Quem não passou? Só quem nasceu em berço de ouro. Mas a maioria já passou um dia. E o que a gente tem que aprender com as dificuldades que a gente passa? Que é isso que, graças a Deus, quanto mais a gente vive, mais a gente vai aprendendo. Que determinados pontos da vida, se a gente tivesse um determinado dinheiro, a gente teria feito besteira. A gente teria atrapalhado a vida de alguém. Ou a gente teria se acomodado numa outra coisa, ou talvez a gente teria até encontrado o desencarne antes do tempo. Por excesso de coisas materiais. E por falta de educação espiritual, a gente não teria ajudado ninguém. Hoje eu posso afirmar, por experiências que eu tive na vida, que em muitas das vezes que eu quis ter dinheiro, que eu precisei de dinheiro, eu agradeço muito a Deus por não ter tido. Ele me salvou. Porque não tinha o raciocínio que eu tenho, não tinha a ideia que eu tenho hoje,
não imaginava o que a vida era de fato, porque a gente se espelha sempre nas outras pessoas que têm muito dinheiro, ou as outras pessoas que conquistam as coisas e a gente não conquista. A gente acha, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um jeito na minha vida para ganhar mais. Mas, não sei qual dos livros também, não sei nem se foi o Chico que falou, ele costuma falar assim, a pessoa que tem muito dinheiro, ela não sabe o perigo que está rondando ela, o risco que ela corre. Eu conheci vários amigos que hoje não são encarnados porque tinham dinheiro, compraram motocicletas possantes e se mataram. Outros se envolveram com drogas, porque era muito mais fácil o acesso para quem tem dinheiro às drogas, morreram. Outros entraram em depressão e também acabaram se matando porque perderam tudo. Ou seja, e falam que perdeu tudo. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro acorda de manhã e fala, roubaram meu manto, roubaram meu manto. Jesus dormindo lá próximo, fala, o que aconteceu? Pedro fala, Senhor, um ladrão veio e roubou meu manto. Jesus falou, Pedro, faz assim, corre atrás dele. Na hora que você encontrá-lo, pergunta se ele não quer sua túnica. Pedro achou estranho. Mas, mestre, era tudo que eu tenho, que eu tinha. Isso é tudo que eu tenho. Aí Jesus respondeu para ele, mas se tudo que você tem, um ladrão pode levar, o que você tem? Ou seja, o tudo que a gente tem é o que a gente aprende, o que a gente faz com a matéria. A matéria, ela é um suporte para nos testar. O dinheiro é um suporte para ver o que a gente vai fazer com ele. O que a gente vai fazer com o dinheiro? O dinheiro, ele aplica uma possibilidade na gente de preguiça, de acomodação. Ele não faz a gente crescer. Por isso que é bom, antes de a gente obter algo, a gente adquirir sabedoria sobre aquilo. Como pode uma pessoa ser milionária se ela nunca soube lidar com o salário mínimo? Se com o próprio salário mínimo ela já não sabe viver, imagina ela sendo milionária. Há necessidade, temos essa necessidade de sermos educados espiritualmente para aprender a viver na matéria. Olha o paradoxo. Para você crescer materialmente, você, antes de mais nada, tem que ser rico espiritualmente. A riqueza espiritual faz com que você não sinta falta de nada na matéria. Que através da inteligência, através do amor, através da cultura, através da verdade, você mantém um alicerce para você ir para frente sem parar. Não precisa se preocupar. A gente cai sempre na onda. Nossa, tá me faltando isso. Não sei se eu vou conseguir pagar as contas. Não sei se eu vou... Esquece isso. O que a gente pode fazer agora? Tem gente passando fome. Tem gente dormindo ao relento. E a gente está preocupado em pagar dívida. Essa pessoa gostaria de ter dívida para pagar. Essa pessoa gostaria de ter um crediário para pagar. E ela está passando fome. Então, o que cabe a nós é aprender a lidar com nossa própria alma, com a nossa própria essência, e fazer com aquilo que a gente andou aprendendo no livro do André Luiz, do Emmanuel, a criar, fazer com que os átomos subatômicos, que é onde a gente cria tudo, a gente criar coisas boas, a gente emanar coisas boas. Uma pessoa nervosa, se a gente, ao invés de acalmá-la, a gente vai deixá-la mais nervosa, o que a gente vai fazer? Uma bomba. Vai virar uma bomba. Agora, uma pessoa nervosa, a gente tendo controle sobre nossas emoções, a gente sabendo o momento certo de se calar e de falar a palavra correta, a gente acalma. Aquela calma que a gente proporcionou numa pessoa, existem parentes espirituais perto dela que vão observar o que a gente fez e vão começar a nos ajudar, nos auxiliar na nossa vida terrena.
coisas que a gente pode ter de repente uma dificuldade, vêm os espíritos e nos auxiliam com ideias, intuindo outras pessoas para nos ajudarem. Por isso que a gente não precisa se preocupar. Basta a gente ter o poder de se autocontrolar. Por isso que todos os espíritos falam: se corrija primeiro. Antes de criticar, se critique primeiro. Antes de falar mal de alguma coisa, veja o seu mal, veja o que você tem dentro. Que a partir dali tudo começa. Seja o início de boas coisas. A gente deve ser sempre o início de boas causas. E o que anda acontecendo no planeta, o que anda acontecendo na política, o que anda acontecendo são pessoas soberbas. São pessoas que se acham acima do bem e do mal. Muitas pessoas, muitos juízes, muitos presidentes, eles se acham que por ter dinheiro eles mandam em tudo. Se eles tivessem lido, ou se eles acreditarem no livro O Abismo, eles irão ver o futuro deles se eles continuarem assim. É péssimo. Seria melhor reencarnar várias vezes na Terra do que ir parar no abismo. E se alguém tiver a oportunidade de ler, que leia. É terrível. Então, por isso que a gente também não tem que esquentar muito a cabeça com que esses chamados poderosos façam pra gente alguma coisa ruim, porque, infelizmente, o que vai acontecer com eles não precisa ser nenhum vidente para saber que será uma coisa terrível. Alguma pergunta? Então, e vocês que vão assistir esse vídeo, se vocês também tiverem alguma questão, seja qual for, não importa qual pergunta seja, de qualquer setor da sua vida, se você quiser mandar pergunta também, eu poderei passar dentro da iluminação que vem pra gente na hora, alguma resposta que seja coerente com a sua pergunta. E hoje, como a gente está falando muito sobre o momento atual, é importante a gente sempre lembrar que tudo na vida, tudo, a gente depende sempre da alma inspirando as ações. A alma, ela não consegue ser percebida, não consegue ser vista, mas ela é demonstrada através das nossas ações. Qual a pergunta? As pessoas devem sempre se colocar no lugar do outro ao falar o que pensa, etc. As pessoas devem sempre se colocar no lugar do outro, com certeza. Isso também foi bom ter lembrado isso, que é uma outra coisa interessante. Nós temos muito a mania de desprezar o sentimento alheio. Não é nem pelo fato de achar que não é importante. É que a gente sempre acha que o que a gente está vivenciando é pior do que o do outro. Eu já falei na vez passada, na outra vez, que uma pessoa, muitas vezes em depressão, ela não demonstra, ela não comenta. Porque a pessoa depressiva, ela gosta de guardar a amargura, as frustrações dela, e ela não quer passar para ninguém. Então ela sorri, ela conta piada. Isso é um sinal. A gente sempre tem que pensar nas mensagens subliminares que tem por trás de um sorriso, que tem por trás de um olhar. Talvez uma fala. Às vezes a fala nem tanto demonstra o que a pessoa está sentindo, porque ela disfarça tão bem quando ela está mal, que não demonstra. Mas a gente tem que trabalhar a nossa sensibilidade, que é aquilo que eu falei. Trabalhar sensibilidade, o que é? Racional com sentimento. Juntar os dois. O racional faz com que você só perceba as palavras.
E o sentimento, talvez você só perceba o sentimento que a pessoa está querendo que você perceba, não o verdadeiro sentimento dela. Então, quando você usa o racional com o sentimento, você consegue perceber que, através daquilo que ela está falando, com uma entonação diferente, você fala, puxa, não era bem isso, hein? Eu acho que ela não está bem. Então, a gente tem que aprender a usar sensibilidade. Até no julgamento, nas ações, a sensibilidade. Sentimento com racional. Isso é fundamental. Para a gente começar a crescer, para a gente começar a evoluir e ganhar luz, né? Porque evolução, aquilo que eu falei, nem sempre ganha-se luz. Evolução, você ganha aprendizado. Mas você ganha luz com as ações, e ações boas. Então a gente tem que aprender a pôr em ação a nossa sensibilidade. Mais alguma questão? Enquanto o pessoal procura mais perguntas, uma outra coisa interessante que Jesus chegou e disse, né, sobre a moeda, que ele fala que a moeda, o dinheiro é um Deus. E Deus é Deus. Deus é divindade. A moeda é o Deus material. A gente dentro da matéria, a gente está dentro da matéria, a gente não faz parte da matéria. A gente está na vida material. Temos, infelizmente, a necessidade de achar que sem o dinheiro a gente não é nada. Então a gente coloca o dinheiro acima da gente até. A gente coloca o dinheiro como se fosse, oh meu Deus, meu Deus, dinheiro, né? No dia que nós aprendermos que o dinheiro, ele não é Deus, ele tem que nos servir, ele tem que nos ajudar, a gente começa a não ter mais dificuldades também com relação a ele. Um homem